Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Essa produção é uma parceria da Conexão Médica e a Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem como missão promover o entretenimento, cultura e educação através do estímulo à leitura e o brincar dentro de hospitais. Hoje, o nosso tema é a visão humanística na formação do profissional da saúde. Só para a gente lembrar um pouquinho qual o objetivo do nosso programa, o que pretendemos com esse programa, é falar um pouquinho, reforçar os temas, os assuntos que giram em torno da Política Nacional de Humanização. As 4 marcas, elas focam claramente, serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação ao acesso e atendimento acolhedor e resolutivo, baseados em critérios de riscos. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial. As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social e os direitos do Código dos Usuários do SUS. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores. É isso aí, o Humaniza SUS está aí, é uma política pública, ela vem de um movimento criado em 2001, junto ao Ano Internacional do Voluntário, e é sobre essa ebulição dentro da comunicação, dentro dos ambientes hospitalares que a gente tem o objetivo de difundir junto a esse programa. Quero lembrar também que nós temos uma agenda. Assim como nós temos a parceria com a Conexão Médica, a Associação Vive e Deixe Viver também fechou pelo 2º ano consecutivo uma parceria com a Associação Paulista de Medicina. E no mês de julho, já deixem anotado aí na sua agenda, a Associação Paulista estará desenvolvendo temas, seminários, e o segundo de uma série desses é as novas metodologias para a renovação do pensamento em rede como soluções para a saúde. Inscrições são gratuitas, então acho que vale a pena entrar em contato com a PM e ver exatamente toda a programação sobre os seminários de humanização dentro do ambiente hospitalar. As inscrições são gratuitas, o e-mail é social@apm.org.br ou pelos telefones São Paulo, 0 operadora 11 3188 4280 ou 4281 ou 4282. Mais uma vez, a gente convoca a participação de vocês. Mandem informação, mandem cases, mande tudo aquilo que de especial está acontecendo dentro dos ambientes hospitalares ou dentro da saúde, que pode significar melhoria no tratamento, no atendimento, no acolhimento ou na gestão participativa junto à humanização. Você pode fazer isso pelo nosso site, pelo nosso e-mail, humanização@vivaedeixeviver.org.br. Focando então o nosso tema de hoje, a visão humanística na formação do profissional da saúde, nós estamos trazendo então como primeira convidada a doutora Ana Cláudia Arantes, médica geriatra e medicina paliativa, coordenadora do grupo de estudos em dor e cuidados paliativos, oncologia do Hospital Albert Einstein, coordenadora do grupo de terapia de dor do Hospital São Luís, São Paulo. Então agora com vocês, doutora Ana Cláudia Arantes. Olá a todos, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês dando essa aula, foi um grande prazer preparar e eu espero que vocês aproveitem e que eu corresponda às expectativas de todos. Então nós vamos falar sobre a visão humanística na formação do profissional de saúde. Quando a gente fala da humanização, a gente deve falar dos alicerces da humanidade. A humanidade como sendo uma qualidade da medicina. Então, quando falamos sobre a humanidade da medicina, a gente está se referindo a uma assistência mais humana, menos tecnológica, tendo foco no doente e não na doença.
uma qualidade de vida do paciente como prioridade, muito mais do que a duração da vida dele. A qualidade é fundamental. E sempre tem em mente a identificação das prioridades. O que é prioridade para a equipe médica, para a equipe multidisciplinar, o que é prioridade para a família e o que é prioridade para o paciente. O grande problema do profissional de saúde no dia a dia não é tanto a formação, mas é a formação em relação a como lidar com o sofrimento humano. Então, quando ele se depara com situações onde ele se questiona sobre a própria finitude, a própria fragilidade, isso gera muito conflito dentro da equipe inteira, a dificuldade de lidar com a família, com o paciente que sofre. Então, a primeira pergunta que vem quando você encontra uma pessoa igual a você, né, dentro do contexto, aquela pessoa que você podia convidar para comer pizza na sua casa no sábado, essa pessoa está muito doente, e aí você olha para ela e se pergunta, e se fosse comigo? Essa é uma coisa muito característica do ser humano, de se colocar no lugar do outro. Quando o paciente tem a morte próxima, e a perda começa a se identificar como uma coisa muito iminente, muito presente dentro daquele tratamento, um profissional se pergunta, a morte está próxima, e agora o que nós vamos fazer? Entretanto, apesar da dificuldade grande que existe nesse momento da vida, tanto o paciente como a família têm a capacidade de ter novas perspectivas na vida. Então, acaba tendo um processo de ressignificar a situação de vida, dar uma nova versão para os fatos. Estabelecimento de metas de curto prazo. Isso é uma situação bastante frequente dentro do contexto da internação, do processo de ficar doente, onde você perde autonomia, perde independência e muitas vezes qualidade de vida nesse movimento significa conseguir ir até o banheiro sozinho. E a equipe de saúde acaba não tendo muita habilidade de como lidar com esse tipo de apoio ao paciente, como apoiar, como incentivar a elaboração e o cumprimento de metas de curto prazo, metas pequenas, metas possíveis. E aí eu sempre coloco uma situação que vale a pena todos se questionarem. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é uma situação que está muito próxima do ideal, que você considera ideal para aquele momento de vida em que você está. Então, qualidade de vida é quando você consegue tirar o melhor daquilo que você está vivendo. Só que existem basicamente 3 fatores que contribuem para a qualidade de vida. Um deles é o que depende de você mesmo. O outro é o que depende de terceiros. E o terceiro ponto é aquele que depende da sorte, do destino, de Deus, enfim, aquilo que não está relacionado a uma qualidade humana. E isso faz diferença no, vamos dizer assim, no prognóstico de você alcançar uma qualidade de vida plena. Eu acredito que uma das principais barreiras da humanização do profissional de saúde está na aceitação do sofrimento como uma necessidade da doença. Faz parte sofrer. Então, se você tem uma doença, necessariamente você precisa sofrer, precisa passar por um processo de dor, de fadiga, de cansaço, de falta de ar, um sofrimento físico, um sofrimento emocional, social, que quer que seja. E um outro aspecto que eu acho bastante significativo é a desatenção ao sofrimento da equipe. Então, o primeiro processo que precisa se iniciar antes da humanização do atendimento é a humanização de quem atende. Quais são as necessidades dessa equipe que atende? Qual é o sofrimento desta equipe? Porque a dor emocional, dentro do contexto da saúde e da doença, ela não é exclusiva do paciente. A família sofre, a equipe sofre. Então, o médico, a equipe médica acaba sofrendo porque lida com sua impotência, lida com a sua dificuldade de acessar um diagnóstico ideal e ter um tratamento ideal, com as frustrações do meio ambiente, em situações em que o hospital, ou as condições que o hospital oferece não são adequadas para que você possa exercer a medicina de uma forma plena. Então, essa consciência da necessidade de humanizar o profissional de saúde para, consequentemente, humanizar o atendimento é fundamental. Eu sempre gosto de diferenciar a situação entre doença e sofrimento. A doença é uma situação universal. Um diabético, quando você vai analisar sinais e sintomas do diabético,
ele é tão diabético aqui no Brasil quanto ele é diabético nos Estados Unidos, quanto ele é diabético no Canadá, ele é diabético na Oceania, ele é diabético em qualquer parte do mundo. Porque os sinais e sintomas do diabetes são sempre os mesmos, os critérios diagnósticos são universais. A cura da doença significa a ausência de sinais e sintomas perceptíveis, tanto ao paciente quanto aos meios técnicos diagnósticos. Isso significa a cura. O sofrimento é o processo individual da doença. Então, o diabético que eu atendi às 9 da manhã não tem o mesmo sofrimento do diabético que eu atendi às 11 da manhã. Eles têm processos de doença diferentes. Então, a individualização da doença é o sofrimento. E isso não dá para a gente profissionalizar. Não tem como você tornar universal como lidar com o sofrimento. Entretanto, na formação nossa de profissional de saúde, o foco é em cima da doença. Nós aprendemos a lidar com a doença, como diagnosticar, como encontrar, saber como que aquele organismo sofreu o impacto daquela doença, onde é que não está funcionando direito, aquele barulho que você escuta que não está funcionando adequadamente, como consertar isso. Este é o foco da nossa formação como profissional de saúde. E nós não temos um alicerce dentro do contexto do alívio do sofrimento. Então, como lidar com o sofrimento humano? Isso a gente não tem na faculdade, não tem na formação como profissional de saúde. Então, esse aprendizado precisa ser iniciado o mais breve possível para que a gente possa conseguir tratar o paciente como um todo, não só como um organismo que tem uma doença que atrapalha seu funcionamento físico. Então, sempre a pergunta é, quando você olha para o paciente, o que você vê? Você vê um processo de doença ou você vê um indivíduo, um semelhante que sofre, que precisa de ajuda? Esse questionamento, ele vem na medida em que tornamos consciente esse processo de humanização. Essa pergunta de como você vê o doente, ela sempre está dentro do profissional de saúde porque ele é um ser humano. Ele sempre vai ver o paciente como um ser humano também. Só que ele acaba sobrepondo essa imagem à parte técnica, à parte conceitual, à parte física exclusivamente. Quando eu acredito que humanizar o cuidado humano parece um pleonasmo, né? Você já são seres humanos cuidando de seres humanos. Que sentido faz humanizar o cuidado? Então, definindo humanização, né? Humanizar é atribuir qualidades humanas, não defeitos, né? Então, a gente vai atribuir qualidades humanas. Eu acredito que tem basicamente 4 qualidades fundamentais a serem atribuídas a esse cuidado. A primeira delas é a qualidade do espontâneo, que é a forma de expressar o seu sentimento, de expressar a sua emoção sem julgamentos. Então, se eventualmente tivéssemos a capacidade de manter a qualidade de uma criança, que ela é totalmente espontânea, se ela gosta ou se ela não gosta, ela consegue demonstrar afeto de uma maneira bastante tranquila e sem julgamentos, sem culpas e tudo isso que a gente acrescenta à medida que vamos ficando mais velhos, nós teremos a oportunidade de acolher melhor. E acolher e ser acolhido também, né? Porque o ser humano, ele tem isso, ele gosta de cuidar, mas ele também gosta de ser cuidado. Essa troca espontânea é uma forma bastante humana de se cuidar de alguém. A segunda qualidade que eu acredito muito importante é a empatia. A empatia é uma capacidade de saber colocar-se no lugar do outro. Você enxergar a situação sob a perspectiva do outro. Entretanto, nós nunca poderemos ser o outro. Tá? Estar doente, ter uma doença é um processo bastante solitário. Entretanto, exercício de empatia é uma coisa que ajuda muito o profissional de saúde a entender o que o paciente está passando, o que o paciente está precisando. Ele ajuda também, além de perceber esse sofrimento, ele ajuda a perceber essas necessidades, mas sem vivenciar o sofrimento. E isso é diferente de compaixão, que você sofre pelo sofrimento, então você tem pena, você não gostaria que aquilo tivesse acontecido, você tem um sofrimento muito grande pelo sofrimento do paciente. Isso é uma situação diferente também, uma qualidade humana, mas isso muitas vezes atrapalha, porque quando você se paralisa diante do sofrimento humano, você não consegue ajudar, você acaba ficando mais sofredor do que aquele que sofre.
Houve um programa de avaliação individual de qualidade de vida que foi apresentado num congresso o ano passado, que eu achei muito interessante porque fala sobre a qualidade de vida que o próprio indivíduo atribui. Então, o indivíduo é quem determina os aspectos que ele considera como mais importantes na sua qualidade de vida, utilizando um esquema próprio de valores. Os achados desse estudo foram bastante interessantes. Então, aqui a gente tem um exemplo com os aspectos de importância que foram selecionados pelo paciente. Então, ele determinou que a saúde fica em torno de 30% da importância na qualidade de vida, 40% para a família, independência 10%, religião e vida social 10%. Quando você pergunta para o paciente qual é a interferência dos sintomas físicos sobre a sua qualidade de vida, ele diz que os sintomas atrapalham cerca de 18% da qualidade de vida dele. E o restante dos itens que ele determinou como importantes ocupam 82%. Quando você pergunta isso para a enfermagem, e é aquela enfermagem que está cuidando diretamente do paciente, é aquela que está todos os dias vendo o paciente, a enfermagem acredita que os sintomas atrapalham em 62% a qualidade de vida do paciente que elas estão cuidando. E o resto dos critérios que o paciente colocou como importantes ocupam cerca de 38% apenas. Então, isso já mostra a incapacidade da equipe de saúde de realmente perceber o que é importante para o paciente que a gente cuida. O médico, coitado, erra mais ainda. Ele acha que os sintomas físicos são supervalorizados, acaba perturbando o paciente em mais de 70% dos itens de qualidade de vida dele. E sobra o resto, a vida social, familiar, religião, bem-estar social para 28% apenas. Aqui é um relato de um paciente que estava com uma sonda nasointeral. Então, o paciente dizia que 50% do problema dele estava vinculado pelo incômodo físico pela sonda e 25% pela mudança de imagem. A enfermagem acreditava que o grande problema era a dificuldade de deglutir e o paciente não estava muito preocupado com a situação de conseguir ou não deglutir com a sonda. E o médico erra mais ainda, ele distribui de uma forma bastante ampla quais são os problemas que o paciente encontra com a sonda e não acerta nenhuma vez qual é o real comprometimento de qualidade de vida do paciente. O compartilhamento é outra grande qualidade humana. Quando a gente está muito feliz ou a gente está muito triste, a gente quer compartilhar com alguém. Você pega e liga para alguém, uma pessoa próxima, alguém da família, e você quer dividir. Embora a felicidade e a tristeza sejam também muito solitárias, porque ninguém pode saber o quanto a gente está feliz ou o quanto a gente está triste, compartilhar é uma qualidade humana essencial. E o profissional de saúde, ele precisa estar disponível para compartilhar. Então, muitas vezes, o paciente acaba compartilhando sua dor, compartilhando sua tristeza e sua angústia com a copeira. Ou ele vai compartilhar com a moça que limpa o quarto, porque ela fica mais do que 10 minutos no quarto, coisa que às vezes o médico não fica. Então, humanizar todos os profissionais vinculados ao cuidado do paciente vai fazer com que esse paciente se sinta acolhido, ele vai perceber que tem disponibilidade de ser tratado. A quarta, na verdade, qualidade essencial é que a gente tem a condição de fazer a linguagem não verbal. Então, sorrir é uma coisa universal. Se você sorrir aqui ou sorrir na China, o paciente, quem está recebendo sorriso, consegue entender isso como um acolhimento, como uma coisa boa de ser sentida. Ele percebe uma segurança de alguém que está preocupado com ele, que está se importando com ele. Então, a espontaneidade do sorriso é uma linguagem universal. Quando você não tem o que dizer, você pode somente sorrir. E às vezes não tem o que dizer, não tem o que fazer. As situações são terminais, são trágicas, são difíceis. E um questionamento muito frequente dentro da equipe é o que fazer quando não tem o que fazer. Não tem segredo, é só você acolher, você compartilhar um toque, um sorriso. Estar presente às vezes é o que faz diferença. Então, finalizando, eu acredito que as melhores qualidades humanas do profissional de saúde devem seguir os seguintes termos. Considerar principalmente o período final da vida de alguém como um dos períodos mais importantes dessa vida. Encarar a participação nesse período da vida do paciente, seja ele o final de vida ou o seu processo de doença, como um privilégio e não um fardo.
Manter sempre a comunicação com o paciente, com a família e com a equipe como um exercício constante da empatia. E zelar principalmente pelo bom humor, sem ironias, sem chavões, com muita leveza e otimismo. Muito obrigada. A nossa segunda convidada de hoje é a doutora Linamara Riso Batistella, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, diretora de Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação. Então nós vamos ouvir da doutora Linamara o que ela pensa sobre a visão humanística na formação do profissional da saúde. Doutora. Obrigada, Valdir. Esse é um tema intrigante, no mínimo intrigante. Falar em formação de recursos humanos para a área da saúde, quando na verdade a universidade ela tem um compromisso de formar os conteúdos técnicos, mas os conteúdos humanísticos, os valores morais, eles começam muito antes. Imaginar que um indivíduo muito próximo da vida adulta pode ser modificado na sua essência quanto aos seus valores, eu diria que é um pouco romântico. É um desejo que nós temos, é uma obrigação que nós temos com a universidade, mas eu digo que nós temos mais o compromisso de despertar esses valores do que formar. E eu digo sempre aos meus alunos e aos nossos profissionais que trabalham nas equipes multidisciplinares, você tem ideia do que é humanismo, do que é humanização? Porque a gente costuma ter uma visão romântica da questão dos valores que foram desenvolvidos a partir da Declaração dos Direitos Humanos. A gente tem a impressão de que a autonomia e a questão do livre-arbítrio permeiam todas as nossas atitudes. A gente não tem muita ideia de o quanto nós estamos sendo frequentemente influenciados pelas mudanças culturais, pelo apelo da imprensa e, acima de tudo, pela tecnologia. Essa tecnologia que oferece um recurso tão brilhante, né, no cuidado, no acompanhamento do nosso paciente e, às vezes, mimetiza substituir uma coisa que é fundamental, que é a solidariedade humana. Então, eu pergunto muito aos meus alunos e aos profissionais, você entende o humanismo? Você se sente uma pessoa com este valor quando você está próximo do seu doente? E às vezes eles têm dificuldade em definir uma coisa tão simples, né? Porque ser humano é se importar com o outro, é ter em consideração a dor, a alegria, os desejos, as vontades daquele indivíduo que está próximo. E próximo é o próximo mesmo, é o que está imediatamente ao seu lado. É o colega de trabalho, é o porteiro, é aquela pessoa que espera pelo seu bom dia, é aquele olhar solidário que a gente recebe numa fila de espera e a questão de conseguir partilhar e compartilhar conhecimentos. Então, a humanização ela é muito mais ampla e é difícil até sintetizar numa palavra, mas ela pode ser vivida, ela pode ser sentida. E se a gente entendesse que a palavra curar é muito menos no sentido de restituto ad íntegro e muito mais como uma oferta de cuidados, se nós nos remetermos ao sentido, à etimologia da palavra, da curadoria, da curatela, o curar é cuidar, é dar atenção, é dar assistência, é ter proximidade, pode até ter o sentido de fiscalizar, mas ela não tem exatamente o sentido de você devolver o indivíduo ao seu estado anterior. E esse sentimento de frustração que o profissional da área da saúde vive quando ele não consegue curar, quando ele não consegue devolver o indivíduo à sua condição anterior ao evento, à lesão, à patologia, à moléstia, traduzida na frustração, acaba se espelhando no paciente na forma de indiferença e às vezes até na forma da agressão. Uma agressão verbal, claro. É esse o profissional despreparado que hoje a gente deve ter como foco no momento em que nós estamos trabalhando com equipes. E é este desejo que a gente tenta reverter nos bancos escolares. Então, o aluno tem que se sentir seguro do ponto de vista do conhecimento, mas ele tem que estar preparado para
a frustração de não conseguir alcançar o êxito total do tratamento. E ele precisa ter a clareza de que o primeiro compromisso é o compromisso de cuidar, de consolar. O segundo compromisso, e talvez aquele que a sociedade e os familiares cobrem com mais importância, com mais entusiasmo, é exatamente o de devolver a saúde dentro do seu conceito mais amplo, né? Completo bem-estar biopsicossocial do paciente. Se nós tivermos a clareza de entender que esta complexidade de ações, completo bem-estar biopsicossocial, demanda uma visão holística, nós já vamos ter a clareza de entender que o paciente tem que partilhar dessas ações. Então, um novo compromisso surge hoje quando nós falamos em assistência à saúde e, portanto, quando nós falamos em formar profissionais. O paciente, ele deixa o seu papel passivo e passa a ter uma representação ativa no processo terapêutico. Ele é parte integrante da equipe. Ele tem que se colocar, ele tem que trazer as suas ansiedades e nós temos um compromisso, saber ouvir. Saber ouvir é talvez o maior desafio da tecnologia e do mundo moderno, porque nós estamos habituados a trabalhar com informações que a gente consegue entender, medir e quantificar. Ouvir o paciente significa a gente abandonar esta visão da tecnolatria, que é essa idolatria pela tecnologia, e voltar às nossas raízes, de entender o paciente e ter na nossa relação um sentido sacralizado, o sentido sacerdotal. Se nós não nos prepararmos para este novo momento da relação profissional-paciente, nós vamos estar deixando os nossos pacientes à mercê da charlatanice, dos oportunistas, porque esses pacientes precisam ser ouvidos, eles precisam ser confortados, eles precisam ser consolados. E se nós não soubermos fazê-los, nós estamos trabalhando contra a saúde deles, porque vamos estar permitindo que eles se aproximem de valores não tão estruturados do ponto de vista científico e, acima de tudo, possibilitando uma dificuldade no acompanhamento e na oportunidade real do tratamento. O paciente precisa confiar. E você só confia em quem é capaz de te ouvir até o fim. Então, voltando à questão da formação, eu diria que é importar-se com o outro, é saber ouvir e é saber também alocar recursos. Nós falávamos dessa nova visão que veio de encontro às mudanças tecnológicas do mundo atual. Mas a tecnologia não resolve tudo. Se a tecnologia resolvesse todos os problemas do mundo, nós não teríamos pobreza, nós não teríamos dificuldades no saneamento, nós não teríamos dificuldade na alocação de recursos para a saúde e, portanto, nós até poderíamos pensar neste conceito do completo bem-estar biopsicossocial, que significa muito mais do que a saúde individual, mas significa o bem-estar coletivo. Então é preciso que a gente abandone esta visão de tecnologia apenas, sem esquecer da importância que cada um desses instrumentos tem no diagnóstico e no acompanhamento do paciente, e se volte para os valores mais humanos. Então eu diria que é saber se importar com os outros, é ter coragem de ouvir o seu paciente, ter solidariedade nesta escuta e saber alocar recursos. E a alocação de recursos em saúde é uma tarefa difícil. Quando nós temos o descuidado de solicitar um exame a mais, ou de manter uma internação por um período prolongado, nós estamos espoliando os poucos recursos que já existem na saúde. Então, é preciso ter a clareza e a oportunidade para usar cada um dos múltiplos recursos. Mas ter uma visão puramente curativa e dentro dessa tecnologia é uma visão que eu diria ambiciosa e até certo ponto pretensiosa. Parte importante dos pacientes não precisa nem de tecnologia e muitas vezes de medicamentos. Eles precisam de atenção. Os efeitos placebos
que nós conhecemos em vários ensaios clínicos, são um exemplo claro de como é importante você manter a proximidade com o paciente. E não se desmerece o efeito placebo de uma série de intervenções terapêuticas. Não se desmerece, até porque não se encontrou nada que possa substituir, muitas vezes. Não se encontrou nada que possa substituir o tratamento com mais sucesso. Então a gente precisa ter a clareza desta visão holística, ter a clareza de que a tecnologia não resolve tudo e não ter a pretensão de imaginar que só a ciência pode traduzir segurança e confiança para o paciente. Entendam bem, os senhores, que com isso eu não estou dizendo que a medicina não pode ser científica, ela deve ser científica. O que ela não pode é esquecer os valores profundos que cada indivíduo traz e que dizem respeito à sua moral, aos seus conteúdos religiosos e ao meio em que ele vive. Se o médico não estiver atento, e eu digo médico, mas isso serve para todos os profissionais da saúde, não estiver atento a esta pluralidade do ser humano, ele esqueceu o que é básico. Ele esqueceu que saúde não se faz apenas com a ausência da doença. Ele esqueceu que saúde é o bem-estar biopsicossocial. E a gente, para privilegiar este ser multifacetado, a gente precisa primeiro entendê-lo, depois ouvi-lo e terceiro e último, respeitá-lo. Eu acho que a humanização é isso, é saber ouvir, saber respeitar e saber entender as necessidades do paciente e distribuir os recursos de uma maneira organizada. Cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande e a maior responsabilidade que nós temos quando o assunto é humanização é informar. Nós temos que informar nossos pacientes, eles têm que compartilhar com responsabilidade e conhecimento cada uma das nossas decisões. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos com os alunos, que cada vez ingressam mais cedo nas universidades, nós temos cada vez um contingente maior de jovens que estão no final da adolescência, e despertar nesses jovens os valores morais e o sentimento de respeito e dos valores do ambiente em que cada um dos nossos pacientes vive. É isso aí, 2 grandes apresentações e, por incrível que pareça, a gente tem aí pontos bastante em comum nas duas, né? A gente percebeu que dentro da apresentação da doutora Ana Cláudia, a gente viu a pesquisa, né? Uma pesquisa sendo realizada, tentando entender exatamente como é que o paciente considera a qualidade de vida, né? Como é que ele se vê e, ao mesmo tempo, isso sendo reportado para as equipes. No fundo, está faltando comunicação, né? Claro, esse é o ponto básico. E aí eu queria jogar para as duas, né? Como é que a gente faz para trabalhar a comunicação dentro desses ambientes onde a gente tem uma diversidade enorme, onde muitas vezes os hospitais que trabalhamos, além das equipes internas, nós temos terceirizados, além dos terceirizados nós temos estudantes, que a cada 1 ano ou 2 anos existe um ciclo de oxigenação. Como é que a comunicação pode funcionar num espaço tão estressante e que a gente fala novamente, é saúde, é fragilidade, quer dizer, mete medo? Como é que essa comunicação poderia ser alinhada? Existe essa possibilidade ou é utopia? Aí eu gostaria que cada uma defendesse um pouquinho essa ideia. Cláudia, você começa. Bom, eu acredito que para conseguir viabilizar essa comunicação é preciso primeiro estabelecer espaços para que essa comunicação possa se realizar. Isso é um exercício diário. Na possibilidade do médico se abrir, sentar com a enfermeira e perguntar se ela tem alguma dúvida no cuidado do paciente. É tempo para poder sentar com o paciente, mesmo que você tenha 10 minutos para passar a visita, e sentar e se colocar disponível para resolver as dúvidas que ele tem e não ficar tirando conclusões próprias. É muito frequente, né, eu me lembro na época de formação, que no momento em que passávamos visita, sempre tinha alguém que fazia um comentário, mas isso não é vida, isso não é qualidade de vida, imagina, eu não ia querer viver assim, imagina, não pode fazer esse tipo de procedimento, ou esse tipo de tratamento para um paciente que não tem nada de qualidade. Agora, ninguém perguntou para o paciente o que é qualidade para ele, o que é importante. E se tivéssemos a oportunidade de poder ouvir, como claramente colocou a doutora Lina Mara, esse problema de comunicação já estaria 50% resolvido, eu acredito. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão que antecede ao momento atual. Por que é que nós perdemos a oportunidade de nos comunicar? Primeiro porque havia um interesse, um claro interesse das estruturas, isto aconteceu em toda parte do mundo,
Porque a comunicação é um instrumento que aproxima as pessoas, e as pessoas, quando estão próximas, elas são fortes, e a força do grupo supera qualquer barreira. Então interessava dispersar o grupo e dificultar os mecanismos de comunicação. Isso é muito verdadeiro nas estruturas de saúde e de educação. Dificultar a comunicação, separar as pessoas, criar um sistema de procedimentos e de hierarquia que dificultava essa proximidade. Na saúde, isto foi um desastre. E o que nós assistimos neste momento? Uma frase que o Augusto Franco, um sociólogo que eu respeito muito, sempre reforça, é a glocalização, a revolução do local. Nós estamos revendo todos os valores e os fatores que contribuem para que aquele ambiente seja saudável. E que vai muito além do remédio e do diagnóstico e do raio-x, da ressonância magnética. Agora, você ensinar de novo essa equipe a se comunicar, a entender que a questão da hierarquia, ela não se perde e que a autoridade não fica pulverizada por conta de uma boa comunicação, até porque o saber, o poder do saber, era uma coisa que diferenciava as pessoas, e você não compartilhar o saber era também uma forma de você conseguir conquistar o seu espaço e se manter nele. Hoje é uma dinâmica completamente diferente. Quer dizer, o conhecimento só tem valor se ele puder ser partilhado. Você só é respeitado se você puder ter alguma informação que traduza bem-estar para o grupo onde você se coloca. Então, as coisas mudaram. As pessoas ainda, nem todas as pessoas ainda perceberam a mudança. Este reflexo de mudança a gente vai sentindo na medida em que a gente passa a ter um paciente que exige mais em termos de informação. E aí obriga as pessoas a conversarem, a equipe a conversar. E exige que a própria estrutura esteja mais permeável. Eu acho que este é um grande desafio, Valdir. Eu não acho fácil o problema da comunicação. Então, eu acho muito interessante a gente colocar, e essa é a minha vivência que eu coloco, né, dentro desses 8 anos, passeando muito mais como um profissional de marketing, de comunicação, dentro desse processo. E a coisa que mais me assustou, na maioria das vezes, é a gente entrar e ver aqueles defeitos mesmo que acontecem. O indivíduo entra no quarto, a pessoa tem um nome, esquece o nome, é tudo muito frio, tudo muito rápido, tudo muito... E, na verdade, a gente está falando do valor real maior, né, do ser humano, que é a vida dele, né? A gente percebe também, isso foi muito importante, você ter colocado, né, a doutora ter colocado essa ação, porque, então como é que a gente poderia melhorar, ou já que a gente não consegue, né, o pau que está torto aqui, talvez a gente vai estar mostrando que tem uma mudança, né, olha, tem uma mudança. Mas como é que a gente faz exatamente para dentro da formação, de fato, porque hoje a gente vê movimentos, algumas ações acontecendo, mas já que é tão dura, né, tão tecnocrata, como é que a gente vai infiltrar lá dentro, mexer na formação, implantar isso, né? Ou talvez na hora que o futuro médico entrou dentro da sala e ele vai se desumanizar, porque ele vai lidar com o cadáver, nesse momento, como é que a gente pode falar com esse indivíduo para ele ter um olhar diferente, se ainda o superior dele tem esse pensamento mais frio, existe alguma forma? Tem alguns resultados? A gente tem visto, dá para falar de ações efetivas nesse campo, até fazendo um link no início da sua palestra, porque o sofrimento, na verdade, é de cada um. Quer dizer, o indivíduo não foi treinado ali naquele momento para lidar de fato com essa diversidade de sofrimentos, né? E é muito fácil ele captar isso para ele, né? Esse estudante. Então ele vai criar suas barreiras, suas carapaças. Como é que a gente poderia nesse momento? Porque a gente vê comportamento muito bom em pessoas legais, já fazendo coisas no seu dia a dia, utilizando a comunicação, mas ao mesmo tempo a gente vê ainda uma geração de pessoas muito frias, muito geladas nesse processo. Tem uma frase que é muito interessante. Eu acho você que fazer o bem, nem que seja por inveja. Certo. Fazer o bem nem que seja por inveja. Então, se você tem um grupo de pessoas executando a tarefa de uma maneira adequada e sendo estimulada, premiada, os outros farão o mesmo, nem que seja por inveja. E aí você passa a criar uma corrente positiva. As pessoas começam a mudar o comportamento porque descobrem que aquilo é bem visto. E no segundo momento, elas passam a fazer aquilo porque dá prazer, porque é mais fácil e porque torna o ambiente agradável. Eu tenho para mim que durante muito tempo o médico foi treinado, o médico em especial, foi treinado a estar distante do paciente.
porque ele era o senhor de todo o conhecimento e o paciente era apenas um paciente. E que história é essa do paciente vir se queixando? Eu tenho esta lembrança clara nas minhas reminiscências, e é possível que algum de vocês tenham também, das nossas tias, nossas avós, dizendo assim, fui no doutor fulano, ele é um cavalo, mas é uma sumidade. Porque para ser sumidade tinha que ser cavalo. Tinha que ser cavalo. Hoje, o médico que bate no ombro, que chora junto com o paciente, que se emociona, começa a ser muito bem visto. As pessoas descobriram que é bom ter sentimentos e é bom mostrar os sentimentos. E eu acredito muito que esta juventude que vem aí, essa nova geração, esses jovens adolescentes que hoje estão ingressando nas universidades, já vem com esse espírito. A gente tem percebido também em diversas ações o movimento, né? Lá atrás veio Doutores da Alegria, depois tem Contador de História, depois tem Artes. Hoje a gente vê uma diversidade enorme de atitudes. A gente percebe também que essas atitudes podem ser exatamente um bom exemplo de valores para esses profissionais. Nesse âmbito, como é que a gente poderia, ou que visão, que a gente chegou a conversar lá atrás, no período do Congresso de Humanização, né? Como é que a gente coloca isso dentro do acadêmico? Vamos fazer isso valer de fato ali, como horas? Quer dizer, porque a gente está falando de tempo, né? Então, nós temos na Faculdade de Medicina Bases Humanísticas da Medicina. É uma disciplina que é destinada aos alunos do segundo ano e tem que ser realmente nessa fase, que é quando o aluno acaba de viver a alegria do vestibular e ele precisa começar a cair na realidade da vida. E entender que, por mais que ele faça, ele ainda vai fazer muito pouco, que as mudanças do mundo não dependem do conhecimento dele, mas que agregado aos outros colegas, ele talvez possa fazer a diferença. E nessa disciplina, isso é muito discutido, os alunos têm a vivência, eles têm o conhecimento da situação do dia a dia e eles aprendem que aquilo acaba sendo produtivo para eles. É uma ação inicial. Isso tem que ser mantido durante todo o curso, em todas as faculdades de medicina. Quer dizer, eu acho que hoje, você falar em humanização, é conteúdo de qualquer currículo. E sem isso, eu acho que fica impossível você fazer qualquer mudança. Algum pensamento? Não, me fez lembrar uma situação na minha formação que foi, acho que, a única coisa mais humana que tive, embora na residência a gente acabou indo mais para esse lado do cuidado paliativo, da medicina paliativa. Mas na formação, eu me lembro que na época, quando começamos a tela de anatomia, você comentou dos cadáveres, eu me lembrei disso. Um dos professores, que depois ele era um senhor bastante idoso, ele se aposentou logo em seguida, ele fez, antes de começar a aula, a turma toda fazer um minuto de silêncio por aquele que tinha morrido e que estava ali para ensinar a gente. E aquilo para mim foi uma coisa muito marcante, saber que, porque para você entrar numa aula de anatomia pela primeira vez, você tem que se munir de uma armadura técnica, que aqui você vai aprender tecnicamente as estruturas anatômicas do paciente do qual você vai cuidar. E aquele momento de minuto de silêncio tornou aquilo tão humano, tão forte, que aquela aula foi inesquecível, porque cada estrutura dissecada, cada estrutura aprendida foi um respeito para aquele que estava ali. Eu acho que, de repente, isso é uma atitude que a gente... Olha, vocês aí que estão nos ouvindo. Turma da anatomia. Então, vamos... A turma da são anatomia. Pequenos detalhes. Ana Cláudia falou uma coisa importante e eu quero também fazer um testemunho. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, eu estudei na PUC São Paulo, que é em Sorocaba. O professor Nilton de Oliveira fazia, na aula inaugural, era a missa do cadáver. E nós éramos proibidas de adentrar ao laboratório de anatomia de calças compridas. Nós tínhamos que usar saia, além do avental, claro, que era obrigatório para manipular o cadáver. Porque ele dizia que era um sinal de respeito. Quer dizer, como naquele momento o calça comprida era uma coisa muito informal, fazia parte da indumentária, né, social, ele exigia que a gente estivesse vestido como para uma cerimônia. Uma cerimônia. E em todas as aulas, durante 2 anos. Nós tínhamos anatomia durante 2 anos. E sendo que na primeira aula de anatomia, a aula inaugural da cadeira de anatomia, nós tínhamos uma missa no laboratório. Eu acho que você tem razão. Acho que isso é bastante interessante, né? A gente talvez resgatar esses valores, né? E sair do automático, né? Sair do automático. A tecnologia está aí, a tecnologia é o grande poder do momento, mas atrás da tecnologia, ou atrás desse sistema, tem pessoas, né? Seres humanos, e acho que a gente tem que pensar nisso. Eu também fico bastante feliz porque a Santa Casa, pelo 2º ano, nos chamou, e aí é uma iniciativa muito legal. A partir dos residentes, eles formaram um grupo lá, o Santa Maluquice, que em breve a gente vai estar trazendo eles aqui também. São jovens residentes que vestiram o seu avental diferente, a sua atitude diferente, e estão mobilizando diversos outros a fazerem essa ação, né? Eles estão criando o próprio sistema de como se humanizar. E eles me chamaram para uma palestra com uma leva nova de
E onde foi essa palestra? Onde foi ministrada essa palestra? Depois de uma aula de anatomia, né? Eu fui exatamente no ambiente. E eu achei aquilo tudo assim, eu falei assim, acho que é esse o ponto crucial da transformação, né? Ter respeito por aquilo e valorizar em cima daquilo tudo o estudo, né? O saber. Uma coisa que eu queria também colocar, que a gente fala das comunicações, mas nós somos influenciados muito, né? Eu queria, assim, um pensamento de vocês, uma colocação, como é que a mídia tem ajudado nesse processo de humanização? A gente está criando também o Vive e Deixe Viver, junto com a revista Imprensa, estamos tentando criar um movimento para trazer a razão de muitos jornalistas, notícias boas ou ações boas da mídia, né, na mídia, para fazer com que a saúde, que a gente encontre dentro das notícias da saúde coisas melhores. Como é que vocês veem, né, a mídia como um fator principal para a ajuda dessa humanização? E principalmente porque a gente está lidando com jovens e a gente sabe que jovens hoje, se a gente pegar o meio televisão, o jovem hoje fica em frente a esse aparelho de 5 horas a 5 horas e meia, em média, por dia. O que está sendo tratado de conteúdo? E como a saúde está sendo tratada nesse processo? Eu acho que eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho dessa visão. Bom, eu acredito que nesse momento a imprensa, a mídia, ela tem se ocupado muito da inutilidade social. É inútil apresentar situações utópicas, situações que ainda estão em pesquisa, situações que não são a verdade da nossa realidade, para o contexto como se você pudesse ir para a farmácia e comprar células-tronco, por exemplo, como a gente comentou há pouco. É uma situação totalmente caótica que a gente vive em termos de informação em saúde. É uma informação muitas vezes sem respaldo ou com respaldo muito restrito e que interfere muito na qualidade dessa humanização, porque o paciente ele vem questionando sobre um tratamento que ele não tem condição de ter acesso ou que ele ainda não está disponível para acesso e acaba desperdiçando um caminho, um meio de comunicação melhor com a saúde, com o profissional de saúde. Eu acho que, na minha opinião, a mídia poderia contribuir muito nesse processo de humanização se ela buscasse uma forma de utilidade social, de bem-estar social, e não uma forma de vender revista ou de dar ibope no canal de televisão ou de você vender mais jornal. Então, se mudasse o foco para uma situação mais humana e menos material, também da parte da imprensa, eu acho que a humanização é um contexto universal, não só da saúde, talvez tivéssemos mais sucesso em relação a esse processo de humanização. Doutora? Eu acho que a Ana Cláudia foi brilhante, é isso. Porque na hora que eu assino com uma possibilidade que não é real, eu tô criando uma dificuldade adicional para esse paciente que já tem tantas. E eu estou privilegiando esta comunicação científica inadequada. Exatamente. Eu estou dando vazão, estou dando oportunidade para que as pessoas saiam alardeando coisas que ainda não estão disponíveis, que ainda não estão sequer comprovadas e que ainda são uma esperança muito distante. Se a imprensa, no mínimo, não noticiasse, já seria um grande serviço. Agora, se ela noticiasse o certo e o errado, seria perfeito, porque o papel é informar e criar um conceito. Agora, acima de tudo, privilegiar as boas ações. Com certeza. São tantas. Com certeza, isso modificaria todo esse processo que nós estamos vivenciando. Quer dizer, eu acho que aceleraria esse processo, né? Porque nós estamos vivendo um momento caótico de uma verdadeira torre de Babel, né? É cada um falando de um jeito, cada um entendendo de outro jeito. O não verbal está aí, quer dizer, você sorriu, você não sabe se... Na verdade, o não verbal hoje, você não sabe se aquele sorriso foi para mim ou foi de mim, né? Né? A gente ainda está vivendo isso. Então, essa é uma grande preocupação nossa. Acho que os meios de comunicação poderiam trazer mais informação, boas informações e mostrar, porque eu acho que nós estamos falando que daqui a pouco 2017 está aí, pela uma progressão lógica, seremos 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Eu acho que a saúde vai segurar um rojão que não tem tamanho. Né? Se a gente parar e se as pessoas não estiverem nesse processo alinhadas, principalmente dentro da comunicação, acho que a gente vai passar maus bocados, né? Se a gente pensar como futurologia, se a gente não acertar agora, corremos o risco de ter uma saúde mais estressada. Confere? Confere, Sem claro. dúvida. Bom, meus amigos, a gente está chegando no final do nosso programa Humanização em Saúde e eu queria agora um arremate finalzinho de cada uma das nossas convidadas e aí a gente faz o encerramento. Por favor.
Aldir, é bastante prazeroso a gente estar dentro de um canal de televisão discutindo humanização. É mais ou menos como a gente discutir, escovar os dentes após as refeições, que é uma coisa tão óbvia, mas a gente tem que ensinar para as crianças. E é isso, a gente lavar precisa... as mãos também. Lavar as mãos também. A gente precisa retomar esses valores. Aquilo que os nossos avós diziam, não aperte a campainha do vizinho. Não se esqueça de fechar a porta, porque pode fazer mal. Sabe aquele detalhe que é bastante chulo, mas que eu gosto de dizer para meus alunos? Você se preocupou em repor o papel higiênico quando você saiu do banheiro para que o próximo encontrasse o banheiro em condições de uso como você encontrou? Esse é um gesto de humanização, é ter presente a importância do outro. Então eu acho que quando você abre o espaço para essa discussão, você está fazendo o papel que a mídia às vezes esquece de fazer, de dar importância para o outro e de valorizar as boas ações de humanização. Muito obrigado, doutora Alinamara. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar claro que o processo de humanização, ele é um processo em progressão geométrica. À medida que você recebe um gesto humanizado, você passa esse gesto humanizado para frente e isso vai num crescendo infinito. Então, eu sempre digo que meu dia sempre começa melhor a partir do momento que eu deixo meu carro com os manobristas do hospital, porque não tem uma vez em que eu não chegue lá, ou de bom humor, ou com cara amassada, ou porque o bip tocou a madrugada toda, que alguém não me recebe com baita de um sorriso e fala, tenha um bom dia, doutora, espero que você tenha um dia bastante agradável, hoje está sol, vai ser muito bom, espero que você consiga bastante sucesso no seu dia. Eles são muito, muito humanos, essas pessoas que pegam meu carro. E eu tenho certeza que faz diferença quando eu subo os andares e vou cuidar dos pacientes, esse abraço, esse acolhimento que eu recebi no início. Então, o paciente do 6º, do 7º, do 8º andar mal sabe que uma parte do meu sorriso vem lá do manobrista. Então, essa situação de humanizar precisa entrar em cadeia. A gente precisa tratar bem todo mundo, não só o paciente. E às vezes pega bem, né, como você diz, assim, nem que seja por inveja, mas nem que seja para colher o seu próprio bem-estar, né, porque acaba voltando para você esse cuidado mais especial. Muito obrigado, doutora Alinamara. Muito obrigado, doutora Cláudia. É isso aí, gente. Eu acho que a gente tem que começar a parar, se colocar no lugar do outro, né? Acho que isso é muito importante. Acho que a partir daí já é um grande exercício, né? Se colocar no lugar do outro, perceber o que o outro quer. E acho que é ser ético. A partir daí a gente vai estar percebendo grandes mudanças. E está aberto também para as mudanças, né? O programa Humanização em Saúde, ele está aberto para você mandar suas mensagens, cases, informações. Nós estamos aqui para divulgar. Queremos trazer os seus resultados para cá também. O que você tem feito de bom dentro do processo da humanização? Mande e-mail para a gente, humanização, sem os devidos acentos, @vivaedeixeviver.org.br. Espero que vocês tenham bons dias e até o próximo mês. Obrigado.